Olá, estamos juntos hoje novamente para um café muito especial com muitas estratégias. A nossa convidada de hoje é alguém muito especial que eu tenho certeza que vai trazer para você excelentes insights. Então, papel e caneta na mão, porque o café com estratégias de hoje promete. Ela, que já atua há muitos anos na medicina, é especialista, é uma otorrina especialista em tontura e zumbido e hoje também é sócia da Sim Espaço de Saúde, doutora Yama Hadassi. Que alegria receber você aqui, doutora. Alegria minha do convite, Dani. Num mundo em que tudo é estratégico, a gente acorda pensando nas estratégias do nosso dia. A gente vive estrategicamente, seja no âmbito familiar, pessoal e principalmente no profissional. Esse quadro é muito importante e eu estou muito feliz de estar aqui com você e poder ajudar de alguma forma a vocês em terem insights ou dar testemunho de como aconteceu comigo, se alguém se identifica. Eu acho que a internet está aí para isso hoje em dia e estamos aqui, vamos conversar. Esse café super especial merece um brinde. Nada melhor do que espelhar a nossa vida naqueles que chegaram onde nós queremos estar, né, doutora? E aprender com nossos erros também, porque a gente erra. Sim. E aí mais inteligente é de quem aprende com o erro dos outros do que quem espera errar para poder aprender, né? É verdade. E eu tô aqui para isso. Doutora, conta um pouquinho, quando a gente te apresenta em todos os lugares, otorrina, especialista em tontura e zumbido, você logo na sua carreira procurou um micronicho que com certeza faz todo sentido para várias pessoas, milhares de pessoas, né, que tem aí ou os dois sintomas, ou apenas o zumbido, ou apenas a tontura, porque são muitas as síndromes que causam o zumbido e a tontura. Como foi isso? Você se posicionou rapidamente ou foi ao longo da carreira? Na verdade, Dani, tudo na minha vida foi acontecendo. Zumbido e tontura era de longe a primeira coisa que me atraía na otorrinolaringologia, até porque a especialidade de otorrino não foi a primeira que eu vislumbrei fazer o resto da vida, quando eu ainda estava na faculdade. E a otorrino, assim como tudo na minha vida, aconteceu na minha vida. A otorrino caiu no meu colo. Como eu sou uma grande apaixonada pela medicina e por pessoas, eu abracei com a otorrino de corpo e alma, porque eu abraçaria qualquer especialidade. E eu me apaixonei, de fato, pela otorrino. Sabe aquele paquera que você não dá nada na adolescência e de repente, meu Deus, ainda bem que eu dei uma chance a esse cara, porque agora eu tô apaixonada, vou casar e quero ter filho. Foi isso que aconteceu com a otorrino comigo. Dentro da otorrino, muito mais apaixonada por medicina, eu sou apaixonada por pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu tenho aguçado em mim desde sempre essa história, né, de people skills, de conexão com as pessoas. As pessoas, por algum motivo, falam as coisas para mim que não falam a outras pessoas. E isso ajudou muito e construiu uma Yama médica diferente da maioria e que me atraía e me interessava muito. Então, assim eu vivi a otorrino por muitos anos. Comecei a estudar mais otorrino. A otorrino me surpreendeu. Tem muitas áreas de otorrino que trabalham muito o que eu, a princípio, lá na faculdade gostava, né? Saúde mental, neurociência, comportamento. Então, eu comecei a fazer medicina do sono. Em seguida, eu fiz foniatria, que, para quem não sabe, neurodesenvolvimento de fala, linguagem e aprendizado na infância e na idade adulta também. E tudo isso mexe muito com psiquiatria e foi num momento muito crítico, muito intenso, na verdade, da minha carreira. Eu já fazia otorrino há muitos anos e a pandemia veio e uma variante em especial da Covid era uma gripe. Sim. E superlotou todos os consultórios. E eu, com o meu jeito de ser, eu não conseguia chegar no consultório, atender um limite e ir embora e agora eu não sou mais médica, vou para casa. E aquilo me sobrecarregou e chegou a me estafar. E eu comecei a prestar muito atenção na saúde mental dos pacientes. Quando eles vinham para o consultório
muito mais do que a gripe que estava rolando, porque era o que estava exacerbado em mim. Sim. E foi assim que eu comecei a prestar atenção em muitos pacientes. A demanda aumentou muito em pacientes com zumbido e pacientes com tontura. Tontura essa, zumbido esse, que não fazia muito sentido com a literatura da época, né? Da época, como se fizesse muito tempo, não faz muito tempo, né? Mas não fazia muito sentido. E aí eu comecei a procurar, sabe? Eu sou muito curiosa, sempre fui, eu gosto muito de consumir, eu consumo coisas, eu sou curiosa, eu vou e procuro cursos, eu me atualizo por curiosidade mesmo, porque eu gosto de saber dar o retorno para o meu paciente que ele merece. E eu comecei a me interessar, porque tudo que eu estava pensando, porque, um parênteses, a formação de zumbido e tontura na formação de otorrinolaringologia, ela é muito pobre. Pobre que eu digo assim, não é um foco muito grande que se dá. A otorrino em essência, uma especialidade muito prática. Sim. Né? Você trata, você opera, o paciente melhora, né? Quando não melhora, você acompanha, mas é tudo muito prático, tem começo, meio e fim, ou acompanhamento. E a otoneurologia não, é subjetiva. Subjetiva como a medicina do sono era, subjetivo como a foniatria era, e aí eu comecei a acessar uma parte diferente da medicina. E foi quando eu decidi consumir, através de uma pessoa em especial, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, né? Doutora Patrícia Mano, que é otoneurologista no Rio de Janeiro. E eu comecei a consumir os cursos, eu comecei a consumir Patrícia, porque ela tem uma maneira muito especial de exercer a medicina. Uhum. Ela também tem especialização, né? Ela é otoneurologista pela USP e ela tem uma maneira muito especial de enxergar esse tipo de paciente. E eu olhei e fiz, é isso. Se apaixonou mesmo e se casou. É isso. Como a gente é isso aqui. Que eu quero fazer, porque os pacientes, todos os pacientes, Dani, quando a gente ajuda o paciente de alguma forma, seja com um acolhimento, seja com a cura da doença, seja com a melhora da qualidade de vida, com uma assistência pós-operatória adequada, né? Uhum. Tudo isso importa. Mas quando a gente ajuda o paciente com tontura e zumbido de uma maneira relevante, é mágico, assim, é incrível, porque são sintomas que, de fato, pioram muito a qualidade de vida do paciente, incapacitam o paciente de ter uma rotina digna, vamos dizer assim, né? E impacta muito na saúde mental, e já temos uma atualidade que impacta muito na nossa saúde mental. E saúde mental é um tema muito importante para mim, então foi isso. Foi acontecendo, não foi uma coisa que eu decidi, pronto, a partir de hoje eu quero isso, porque é a área do otorrino que eu sempre fui apaixonada, na residência já era assim, não foi. Eu me apaixonei me apaixonando, conhecendo, vendo a transformação do mercado, vendo a transformação das estatísticas, vendo essa multifatoriedade que englobam esses dois sintomas, e aí eu tô aqui, tratando pacientes tontos e com zumbido há um tempo. Que sorte dos pacientes, né? Eu gosto muito. Inclusive, na minha família, tem minha mãe, que é sua paciente, ama a sua consulta. E aí, doutora, a gente percebe que mesmo na medicina, que é ciência pura, né? A gente tem que ter esse olhar ali carinhoso para que você se identifique com aquele nicho, com aquela área, com o comportamento humano e não trate só a doença, né? Eu sinto muito isso no seu consultório, que você trata de fato a pessoa. Sim, né? Primeiro porque se a pessoa não se sente uma pessoa, Dani, ela nem escuta o que você está falando. Sim. Ela não escuta. É como se você fosse... Se você não se coloca no lugar da pessoa... Vou até repetir essa frase que eu aprendi recentemente, que ninguém consegue se colocar no lugar de ninguém, né? Que cada um tem sua experiência, cada um tem sua formação, cada um absorve aquilo da maneira que foi formado, que foi criado. Mas se você não consegue conexão com o paciente, que é uma coisa que tem se perdido na medicina... paulatinamente, mas muito mais agressivamente nos últimos anos, que é a relação médico-paciente. Sim. Hoje o paciente não confia mais no médico. Hoje o médico atende o paciente com ressalvas, com medo de ser processado, com medo de falar uma palavra errada, com medo de estar sendo filmado, com medo... E graças a Deus eu nunca precisei ter esse tipo de medo. Como eu disse, as coisas vão acontecendo. Então na minha consulta, eu realmente...
preciso, nesse primeiro momento, acessar a pessoa para poder começar a ouvir as queixas patológicas dela. E acessando essa pessoa, eu tenho um acervo de informações muito que me dão uma vantagem muito grande quando eu vou tratá-la. Sim. Porque zumbido e tontura tem uma parte emocional muito imponente, vamos dizer assim. Né? A intensidade do quadro, que no mínimo, vamos dizer assim, dá para entender. No mínimo, que não seja emocional, que não seja psicossomático, que não seja estresse, né? Que não seja porque a pessoa é ansiosa, que não seja. Mas vamos supor que você está com uma dor. Se você estiver estressada, se você estiver ansiosa, se você estiver sem dormir, essa dor vai incomodar mais do que se você estiver de férias no Caribe, não vai? Com certeza. Com certeza. Então, o emocional do paciente, ele é necessário que seja trabalhado, mesmo que ele não seja a causa. E pasme, muitas vezes é a causa. Mas mesmo que não seja, esse emocional tem que ser trabalhado. Então, é uma coisa que eu trabalho muito. É meio terapêutica, minha consulta é meio terapêutica. Eu gosto muito de psicologia, de psiquiatria, e eu sou curiosa, eu estudo. Então, tem algumas abordagens que eu faço que os pacientes não esperam e que acaba trazendo, né, um plus para consulta, assim. Sim. E é isso, assim, estou muito satisfeita, mas como a gente está sempre em transição, está sempre mudando, eu espero estar sempre mais satisfeita e fazendo com que os meus pacientes fiquem sempre mais satisfeitos com o que eu estou doando para eles. Com certeza, é esse espírito, né, servidor, que eu acho que é um grande diferencial. Você já falou aqui, eu tenho certeza que vão ter aí vários insights que você já falou sobre conexão, a importância da conexão, o cuidado humanizado, né, que a gente fala sempre, que eu tenho certeza que você, profissional da saúde, tem. E você tocou em um ponto agora que me chamou bastante atenção, doutora. Para quem está nos ouvindo, independente da área da medicina ou da saúde, se você é um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, eu sei que já é uma empresária na área da saúde, né? Hoje você, além de médica, é sócia da Sim Espaço Saúde. Sim. E na Sim nós temos lá a psiquiatria, a psicologia, tem também todo esse outro lado, né? A nutrição também está presente na Sim, a fisioterapia, né? Sim. Hoje, se a gente for falar aí de estratégia para um profissional que está estudando medicina ou que já está atuando na área, ou um profissional da nutrição, da fisioterapia, de todas as áreas da saúde, a importância da conexão, ela ultrapassa o paciente médico, né? Claro, eu sempre fui adepta da multidisciplinaridade. Sempre. Eu sempre fui um otorrino que conversava com os pediatras dos meus pacientes, que conversava com os cardiologistas dos meus pacientes idosos, que conversava com os ginecologistas, os obstetras das minhas pacientes gestantes. E que eu achava importante porque toda informação lhe dá mais poder. Informação é poder. Informação é poder. Quando você tem informação vindo de várias áreas e de várias formações diferentes, porque cada área, Dani, foi treinada para obter a mesma informação de uma maneira diferente, para aplicar naquela área. Às vezes você tem aquela informação, mas você não tem aplicabilidade nela na área que você necessitaria. E a equipe multidisciplinar na minha área, ela é essencial. Hoje eu posso lhe dizer com firmeza que eu não consigo tratar um paciente com efetividade, com resultados bons, com sucesso, e o sucesso do paciente é o meu sucesso, então eu preciso que o paciente tenha sucesso no tratamento dele para que eu tenha sucesso, e isso é uma estratégia também, conexão é uma estratégia. Se eu não tenho conexão, eu não tenho efetividade no meu tratamento. Se eu não tenho essa multidisciplinaridade, eu não tenho eficácia no tratamento do paciente. Se eu não tenho isso, o paciente não tem sucesso. Se ele não tem sucesso, eu não tenho sucesso. Não é verdade? E no zumbido e na tontura isso ficou muito mais forte. Sim. Então, hoje em dia, nós temos profissionais capacitados de várias áreas para especialidades de subnichos muito pequenininhos, como tontura e zumbido, por exemplo. Sim. Nós temos psicólogas especialistas em mindfulness, TCC, especialistas que são direcionados aos pacientes de zumbido e
tontura crônica. Nós temos técnicas de neuromodulação fisioterapêuticas que a medicina pode fazer também, mas hoje a fisioterapia está dominando esse mercado de uma maneira linda. Os últimos cursos de neuromodulação que eu fiz, Dani, foram com professores fisioterapeutas. Que legal. E eu não entendo se o meu objetivo é tratar o paciente de maneira eficiente e se uma equipe me faz tratar isso de uma maneira muito mais completa, o porquê que eu quero trazer isso só para mim. O que eu vejo na classe médica é que é um pequeno receio. Nem vejo mais tanto, sabe? Mas quando eu vejo do profissional de saúde o relato, a gente teve aquele evento, né, que eu sentei com algumas, do Conecta, muito legal o evento, parabéns para vocês que fizeram o evento, obrigada. Porque realmente conexões são muito importantes. O networking, né, é muito mais importante. Eu não gosto de palavras em inglês, porque fica parecendo que a gente tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Mas as conexões humanas importam porque na área de saúde, principalmente, somos pessoas cuidando de pessoas, né? A técnica, até a inteligência artificial hoje já sabe. Verdade. A gente precisa ter consciência de que a gente só não vai perder o nosso espaço se nós continuarmos evoluindo como pessoas, que é a única coisa que até onde eu espero, acredito, creio e rezo, a inteligência artificial não vai evoluir a esse ponto, porque nós temos uma máquina muito complexa que é o cérebro. E ele só funciona com conexões. Até a década de 80, né, até o final da década de 80, a gente imaginava que cada parte do cérebro era responsável por alguma coisa. E que o racional e o emocional, eles não se ligavam. Então, a gente tinha coisas como o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Uhum. E nessa época, mais ou menos, se comprovou que sem sentir, nós não pensamos. Então, a conexão entre o coração e o cérebro, ela é real. A nível neurológico. Nossa, né? que bom. Os caminhos bioquímicos do cérebro, da razão, eles passam pela emoção. É por isso que quando a gente está na faculdade, que a gente está aprendendo, que aquele assunto lhe conecta com alguma coisa do seu passado, ou você tem um apego sentimental àquele assunto, você aprende muito mais rápido. Então, quando nós sentimos, nós aprendemos muito melhor. Quando nós sentimos, nós somos mais eficientes. Quando nós sentimos, nós temos mais resolutividade. E é por isso que quando a gente prioriza a conexão com o paciente desde que ele entra no consultório até o final da consulta, desde que a sua secretária, né, atende ele até o final da sua consulta, a chance de você ter uma resolutividade no acolhimento desse paciente, porque às vezes é só o que ele precisa, sim, é muito maior. Com certeza, doutora. É muito maior. Você falou aí essa frase e acho que vale a pena a gente repetir, que se faz sentir, faz sentido, né? Então, e tocou em um ponto super especial. Você falou sobre a conexão genuína, né? E o Conecta veio para isso. Se você ainda não faz parte do Conecta, Network Negócios, já entra no link da minha bio e lá você será muito bem-vinda. É uma comunidade especial para você, profissional da saúde, para fazer isso que a doutora Yama faz tão bem hoje, que é unir aí as especialidades para cuidar melhor ainda do seu paciente, sim, né? E claro, fazer negócios, né? Então, doutora, você começou a falar de algo que eu acredito muito, levanta a bandeira. Não existe um excelente médico sem uma boa secretária. Não. Você concorda comigo? Eu tenho certeza disso. Porque, Dani, todo mundo já ouviu falar da frase que você não ama quem você não admira. Você também não respeita quem você não admira, né? E você não vende quem você não admira também. Nossa secretária hoje, ela tá ali para vender você. E ela só vai vender se... isso for uma coisa, é um tabu, tá? Tô falando muito vender, grande, tô vendendo vender aqui, mas você imagine que há 3, 4 anos, vender para mim era uma ofensa para mim mesma. Doutora, eu acho importantíssimo a gente abrir esse parêntese e você falar sobre isso aqui para os profissionais da saúde que estão nos escutando, porque todos nós, independente da área, se é da saúde ou não, mas principalmente para você que nós estamos fazendo esse episódio,
é muito importante, porque o tempo todo nós somos vendedores, né? Mas a gente tá vendendo, eu fui, né, raciocinar depois, a gente tá vendendo até quando não tá ganhando dinheiro. Sim, Você tá sem vendendo dúvida, uma ideia ao seu filho quando tá criando ele. Você tá vendendo uma ideia à sua funcionária de casa quando tá orientando ela. Você tá vendendo uma ideia ao seu cônjuge quando você começa a paquerar. Aquilo é uma ideia, aquilo é né, é intencional, é estratégico. Então, nada mais correto e nada mais plausível que a sua secretária seja também estrategicamente contratada para vender você. E quando eu digo que eu falava com muita dificuldade a palavra venda, rede social, se vender na internet, vá falar na internet, e eu tinha isso incrustado dentro de mim, uma crença limitante de que médico bom não precisava se vender, né? Só que aí a Coca-Cola se vende, a Nike se vende, e eles já são muito bons. Uhum. Inclusive, né? São líderes nos seus segmentos. Marcas líderes nos seus segmentos precisam continuamente se venderem para se manterem no mercado. Exato. Donos de fórmulas secretíssimas, né? E precisam ficar se vendendo porque eu não posso me vender dentro da minha verdade. E foi aí que muito timidamente eu comecei a fazer rede social, porque eu me vi com a agenda fechada, tudo fechado, lockdown, e sem eu conseguir atender ninguém. E Dani, deixa eu lhe contar, médico não sabe fazer outra coisa que não ser médico. Quando há um lockdown desse, eu vi as pessoas se transformando, né? Amigas minhas fazendo comida, fazendo bolo, fazendo artesanato, vendendo coisas, né? Anunciando coisas. Parece assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso com medicina? Sim. Né? Que é o que eu sei fazer. Uhum. E aí eu trabalhava numa clínica grande na época, na Clínica Pedro Cavalcante, aqui em Natal, que foi um grande berço do que eu sei. Dr. Pedro é uma grande inspiração de empreendedor, de visionário, na verdade. Com certeza, um case de muito sucesso na nossa cidade. E ele é meu guru, vamos dizer assim. E eu disse, gente, vamos fazer. A gente tinha um grupo de sócios na época e vamos fazer consulta online. Disse, não, mas não vai dar certo, porque mas eu não tô vendo uma saída. Assim, dando certo ou não dando, eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir para isso, porque eu já vi paciente vindo já, os planos de saúde, na época eu atendia plano de saúde, os planos de saúde já estão fazendo isso, então a gente tá perdendo consulta. Sim. E aí a gente vai ficar em casa, Dani. Eu subia e descia, eu sou bem ativa. Meu equilíbrio emocional vem de exercício físico. É uma característica minha que, não sei se você sabia. Eu descia e subia meu prédio 10 vezes. Tinha 14 andares. Meu Deus do céu. Todos os dias e às vezes 2 vezes no dia. Ai, Ama, você tá louco? Não tô. Mas se eu não tivesse feito isso, eu tinha ficado. E aí eu ficava o tempo todo pensando o que é que essa inquietude eu sempre tive. Quando você fala assim, porque você é muito empreendedora, nem sou. Eu sou inquieta. E eu não consigo ficar parada diante das situações. E aí colocamos uma plataforma de telemedicina, né, de receita digital. E aí foi Hoje já tá tudo, né, que como tá todo mundo igual, hoje já tá tudo bem digitalizado. Mas aí eu vi essa necessidade de fazer a rede social porque era aquilo que eu tinha. E com muita vergonha. Porque você fala bem, né, essa rede social, você é muito simpática, você tem carisma e tal. Mas, gente, se colocar à prova é muito difícil. É muito difícil você se colocar à prova dos seus colegas, não é dos pacientes. É muito difícil você se colocar à prova. Então, eu perdia meu sono pensando que tinha escrito alguma coisa errada, que alguma coisa do conteúdo não estava atualizado e que ia vir alguém nos comentários e ia me expor para os meus pacientes. E aí eu comecei a ver que aquilo estava dentro de mim. Sim, com certeza. Com a ajuda dessa minha mentora, né, dessa minha professora do Fellow de Otoneurologia. Ela é especialista em PNL, ela é incrível, né, uma pessoa diferenciada, e ela começou a dizer, isso tá dentro de você, isso não existe. E a gente tem realmente que ver nossa validação de dentro para fora. Sim. E aí a gente perde o medo. Hoje eu não tenho mais medo de fazer rede social, não tenho mais medo de vir aqui falar com você, e nem do que as pessoas vão falar do que eu falei. Mas
No começo eu tinha, e eu vejo que é um grande passo que muitos colegas não estão dando. Pasme, né? Porque já faz 5 anos aí que a rede social para médicos já foi desmistificada, né? Já não é aquela. Ainda tem um ou outro que diz, vira blogueira. E eu aprendi a dizer, foi. Foi. Se precisei. Precisei. Foi o jeito que eu consegui de sobreviver. Pois é, doutora, ainda bem, né, que você percebeu as mudanças do comportamento do consumidor, do comportamento do mundo, e hoje a medicina mudou muito, né? Muito. O paciente hoje espera uma outra postura do médico, não tem mais aquela mesa que separava antigamente, né, aquele jaleco, aquela coisa de eu sou o médico e você é o paciente. Hoje nós, enquanto paciente, esperamos esse acolhimento, que é a palavrinha mágica, não mais o atendimento. E onde entra a secretária em tudo isso, doutora? Dani, eu digo a minha secretária, por exemplo, que foi treinada por Dani, para quem não sabe, Daisy, apesar dela já ter vindo muito lapidada, Daisy é uma mulher lapidada, sim. Tá? Ela tem um semblante muito sereno, ela combina muito com o que com o que a gente precisava de atmosfera para a clínica. Mas aquela lapidação fina, a gente precisava que acontecesse. E isso acontece naturalmente, além... vamos lá, vou reformular a frase. A gente faz os treinamentos, mas nós, profissionais, nós, colegas médicos, prestem atenção. O paciente, o primeiro contato que ele tem é com a sua funcionária, é com a sua secretária. Ele vai achar inevitavelmente de você o que ela acha. Exatamente. Então você precisa ter um encantamento com a sua secretária também. Também não, principalmente. Porque se a primeira impressão é a que fica e a primeira impressão sua com o seu paciente é da sua secretária, é difícil. Depois de uma má impressão com uma secretária ruim, você dá uma boa impressão, por melhor que você seja, por mais acolhimento que você tenha, por mais fantástica que a sua consulta seja, aquela chavezinha que já podia ter deixado o seu paciente entrar no seu consultório esperando uma coisa muito boa, ela já passou. Não tem mais como resgatar. Então, a secretária hoje é, sim, um investimento importantíssimo da clínica particular, principalmente, para os médicos que anseiam aí ir para o particular, mas eu digo que para todos, porque não é porque é plano de saúde que deixam de ser pessoas, né? Até para manejar. Eu acho até que no plano de saúde a gente precisa ter um manejo pessoal muito maior. Porque você precisa manejar pessoas insatisfeitas com demora, né? Com horário e tudo. Mas no particular, principalmente, se você tem um consultório particular que você saiu, você desejou e conseguiu sair do plano de saúde, se você tem um consultório high ticket, a sua secretária não pode ser low ticket. Exato, né? Tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência. A gente fala muito sobre isso. O valor da sua consulta, ele é o valor e não o preço para o paciente. Então, as pessoas estão... Se não vira preço, né? Exato. Se você não é coerente, o valor vira preço. E quando vira preço, você fica caro. E quando você fica caro, o paciente fica insatisfeito. Quando o paciente fica insatisfeito, aí você tem que ter medo. Porque é o paciente que vai reclamar, é o paciente que vai para a rede social fazer, até intencionalmente, menções, deturpar coisas que você falou dentro do consultório. Então, a relação médico-paciente, ela é essencial, sempre foi e sempre será. É por isso que eu não acredito, não tenho medo e nunca terei de que inteligência artificial nenhuma vai tomar conta da medicina, porque enquanto seres humanos precisarem de seres humanos, o médico vai ser aí essa linha de conexão entre a saúde e a doença. Mas a relação médico-paciente, ela precisa acontecer. E, pasme, ela começa na sua secretária. Por isso que esse projeto de Dani, sem querer puxar o saco nem nada, me surpreendeu porque eu não via isso aqui. E, além de ver, eu tive o retorno do sucesso da lapidação fina da minha secretária e que veio como um bônus uma excelente vendedora, né? Com certeza, que até Daisy está de parabéns, é um dos cases aí do Secretary Experience. O Secretary Experience, ele vem muito de acordo com todos os pilares que nós trabalhamos na consultoria, né, doutora? Sim.
E o primeiro passo é isso que você colocou muito bem aqui. O paciente, ele precisa se sentir acolhido para que ele esteja aberto para comprar de você. Daniela, mas eu não vendo nada. Claro que vende, sua consulta é uma venda. Para ela converter esse curioso que chega, né, perguntando sobre o valor, se você aceita plano ou se você atende particular, ela precisa saber quem é você. E sabe, doutora, que você tocou em um ponto super importante e que muitos não se dão conta de que nem, às vezes, nem a secretária sabe o que o médico faz na verdade. Sim. Muitos médicos vendem protocolos, tem extensão da consulta, né, em planos de tratamento, mas às vezes nem a secretária tem o domínio sobre isso. Então é muito importante que você convide a sua secretária para ser sua paciente por um dia, para que ela esteja aí encantada pelo seu tratamento. A sua secretária precisa saber do mínimo que você faz para ela convencer o seu paciente que você é resolutivo. É simples assim. Sim. O mínimo que você faz, seja, ai, doutora Irma é tão boazinha, ela escuta tanto a gente. O paciente que está precisando ser escutado, ele vai comprar a sua consulta. Ai, mas olhe, você tem paciente com Zoom, porque ela conversa um pouco com eles, né, antes de eles entrarem no consultório. E o que eu vejo muito, às vezes, o paciente demora a entrar na minha sala, depois que eu chamo, eu vou lá e tudo, porque ela está mostrando comentários de pacientes, feedbacks positivos de pacientes que tiveram, que combinam com a dor do paciente que está ali sentado. Sim. Então, o paciente já entra esperançoso, né, no consultório. Ele já entra, porque se ela me dá valor, quando você encanta sua secretária, quando existe encantamento, quando existe admiração profunda, profundidade de relacionamento, e eu não tô falando que vocês precisam, gente, profissionais de saúde virarem best friends da sua, né? Da sua secretária. Né? Virar madrinha do filho acontece, amizades acontecem, tudo, mas não é isso. O que eu quero dizer é que a pessoa no consultório, na sua vida profissional, que precisa lhe admirar tanto quanto você se admira, porque tem isso também, né? A gente tem que saber nosso devido valor para que as outras pessoas também nos deem valor. É a sua funcionária. Do mesmo jeito que em casa, quando chega alguém, lhe vê pelos olhos do seu filho e diz que você é uma mulher, às vezes, muito melhor do que você se imagina, porque seu filho acha que você é aquilo tudo. Então, você precisa ensinar, porque, por exemplo, a minha a Daisy não sabia, né? A minha secretária não sabia o que era otoneurologia. Ela não sabia da relação de zumbido com perda auditiva, ela não sabia do sono, de como do estresse do paciente. Ela falava, doutora, mas aqui é uma clínica de saúde mental, às vezes, para o seu consultório tem mais pacientes do que para os próprios profissionais de saúde mental. Eu vou explicar. Mas é por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ai, dona fulana me deu um feedback, ela tá ótima, fez assim. Sabe por quê, Deise, que ela tá assim? Por causa disso e disso e disso. Eu não sabia. Pois é, agora você tá sabendo. Próximo paciente, você perguntar, você vai. E aos poucos, gente, também não precisa, ela não precisa virar otoneurologista, né? Minha funcionária não precisa virar otoneurologista, nem a sua precisa virar uma expert na sua especialidade. Mas ela precisa saber do básico para lhe vender. Né? Além da admiração que ela tem por você como pessoa, a gente tem que ter valores muito... Acredito eu, né? Assim, isso é uma crença minha, não é de estratégia de marketing nem nada, mas eu acho que você tem que ter valores muito bem definidos e posições muito assertivas com quem trabalha direto com você. Sim, essa contratação assertiva é o primeiro passo para o sucesso aí dessa parceria entre secretária, clínica e consultório. Porque se você tem um relacionamento com a sua secretária, é subjetivo, mas venda é objetivo. Exatamente. Então, você tem que ser muito assertiva. Isso. Né? E encantamento fideliza, né, doutora? Sim. Encantamento fideliza e pensar em todos esses detalhes, desde a contratação até o treinamento e o acompanhamento, porque não é só treinar. Você não fez a faculdade e nunca mais voltou para um congresso, para uma especialização, para uma residência. Você sempre se atualiza e a sua secretária também precisa dessa atualização. É isso aí. Para que ela faça esse encantamento. E aí, doutora, esse posicionamento todo, esse acolhimento, esse detalhe na conexão com o paciente fez com que você deixasse de atender por convênios para hoje ter uma agenda lotada, diga-se de passagem, só de atendimentos particulares. Como foi essa transição?
Se você hoje fosse escolher um ponto, eu sei que são vários, né? Não tem como a gente falar que foi um único fator que fez com que esse sucesso todo da sua agenda acontecesse. Mas se você tivesse lá atrás hoje e pudesse encurtar caminho, o que é que você faria para chegar onde você chegou no atendimento particular, no consultório particular? Eu acho que foi tudo no tempo de Deus. Agora vocês vão ter a prova que a gente não combinou essa conversa, tá? Dani vai me matar. Mas, eu não acredito que... não tem uma frase famosa que a gente ou evolui no amor ou na dor. Eu evolui na dor. Uhum. Eu estava numa situação adoecida na minha profissão. Entregando tudo e achando que eu não estava entregando o suficiente, porque estava caro para mim. Eu escutei frases como, mas seu faturamento é astronômico e você quer... Assim, mas tá caro, e eu estava adoecida de fato. E foi um processo muito intenso e muito curto de autoconhecimento, autovalidação e autovalorização. Eu já vinha estudando essa área há um tempo e eu fui encorajada a ultrapassar essa crença limitante. E eu tive apoio das pessoas mais importantes da minha vida, que é muito importante também para quando você quer dar um passo desse. Eu posso lhe dizer que eu pensei, que eu botei no papel, que eu fiz, né, a estratégia bonitinha, daqui a 6 meses eu vou estar em tal lugar, daqui a... Não, eu não posso. Que é o ideal, Dani sabe disso mais do que eu, e ela está muito mais capacitada, né, para orientar vocês a esse passo a passo. Então, eu não tenho um ponto na minha transição que foi mais importante do que o outro. Sim. A não ser a minha decisão em si, né? Mas eu precisava passar por tudo que eu passei para conseguir estar onde eu estou hoje e passar por tudo que a gente precisa passar no início dessa decisão, porque não é só flores. Não. Né? Não é mesmo. Você tem que ter uma decisão muito amadurecida, muito racional ou muito clara, como foi a que eu tive. Então, eu estava numa situação... eu vou fazer um paralelo para não abrir muito a situação que eu estava. Sabe quando você está num relacionamento tóxico, que está na moda? Eu vejo muitos comentários, assim, né? Muitos testemunhos na internet. Que você... ama o cara, que você tá lá, mas tá tão ruim, que você pensa em perder, ele vai ser muito ruim, mas vai ser menos ruim do que tá do jeito dela. Então, eu tava preparada para um ruim menos ruim do que estava. Mesmo com muitos pacientes, com pacientes super agradecidos. Eu devo muito aos meus pacientes de plano de saúde, que muitos continuaram comigo. Sim. Eu sempre tive esse tipo de relacionamento com o paciente, não foi só quando eu decidi subnichar minha otorrino, eu sempre, desde do PSF, quando eu me formei, desde o plantão no interior, eu sempre tive esse tipo de relacionamento com os pacientes, e eu devo a eles essa minha autovalidação como médica, essa minha certeza de ser necessária na medicina, porque a gente precisa disso. Hoje, a medicina, ela coloca você como obsoleto, porque o ChatGPT tá aí, e os pacientes colocam lá o exame lá e não precisam mais de você, e eu tenho muita certeza de que eu sou necessária como médica. Mas foi isso, eu achei que eu precisava sair e eu estava preparada. A gente precisa, essa estratégia é de preparação, né? Dani é bem formada nisso e eu acredito que para você dar um passo desse, você tem que ter uma estratégia de preparação para o que vem. Não é assim, né? Você sentar e a sua agenda... lotar. Né? Tem todo um projeto Sim. que para mim foi acontecendo naturalmente, porque eu sou aquela do vamos. Vamos. E graças a Deus eu sempre tive pessoas muito bem orientadas do meu lado, mas eu também sempre fiz um screening muito, muito racional. Eu gosto do seu marketing, eu gosto do seu... Eu vou gostando e vou fazendo uma equipe que me fez... passar por esse limbo, né? Passar por essa trajetória mais difícil de quem migra de repente, porque o meu foi de repente. Eu arranquei o band-aid, pá, não atendo mais nada e vamos esperar. E a minha espera foi muito melhor do que eu imaginava. Então, realmente eu sou um case. A parte não é o que acontece com todo mundo, infelizmente. Mas eu acredito que coragem e verdade vendem.
E você saber o seu valor, quando o paciente vê, né? Porque quando eu migrei para particular, eu já tinha uma cartilha, não sei nem se chama assim, de mais de 12 mil pacientes, Sim, né? uma carteira gigantesca, Isso, né? carteira, exatamente. Isso. E aí você é uma fama que você não precisa ser famosa, mas na tua cidade pequena, né? E a rede social ajuda muito, né? Eu tenho pacientes, eu fiquei amiga de muitos pacientes, então foi uma trajetória que, apesar de intencional, foi muito sem intencionalidade, mesmo que isso seja um paradigma. Eu fui fazendo do jeito que eu acreditava na minha verdade e foi dando certo e acabou que eu estou num lugar muito confortável para mim hoje. Hoje eu consigo me doar para os meus filhos do jeito que eu queria. Hoje eu consigo tempo para ter sabedoria na minha casa, no meu casamento, tempo para fazer meu exercício físico, que para mim é tão compensatório, tempo para exercer a minha religiosidade de maneira que me deixa satisfeito, tempo para ver meus pais, enfim, para levar meu filho pro futebol, para torcer. Hoje, na verdade, você está vivendo o que a gente fala que é a verdadeira prosperidade, né? Porque a prosperidade, pelo menos no meu conceito, não é só dinheiro. Porque você teve o relato de que tem dinheiro que é tão caro que não vale a pena. Exatamente. Né? E aí, doutora, se eu puder fazer um diagnóstico seu, e a gente já fez alguns, o que fez essa virada de chave, que foram muitas chaves, claro, mas o que foi fundamental foi a sua mentalidade. E ela é fundamental para a gente ter coragem para fazer, por exemplo, a sua marca aparecer. Você trabalha muito bem a visibilidade da sua marca em lugares estratégicos, coerente com o público que você quer atrair, com a imagem e o posicionamento que você deseja passar. E isso tudo é estratégia. Sim. Por mais que tenha acontecido rapidamente, que Sim. não é, né, o natural acontecer tão rápido como foi com você, mas a gente acompanha a evolução dos seus gráficos mês a mês. E para que isso seja sustentável, esse crescimento, que a gente, né, deixa o nosso coração super feliz quando a gente vai apresentar esse gráfico, é exatamente a estratégia de ser verdadeira da forma correta, intencional, né? Verdade. É usar todo o seu potencial a seu favor. E isso tudo vem da mentalidade de acreditar, que foi o que você falou, né? Que fez todo esse trabalho para acreditar no seu valor, né? Trabalhar essa crença do merecimento e ter hoje essa vida próspera como uma empresária da área da saúde. E aí, como infelizmente está terminando o nosso tempo, a gente quer mais, Eu falo pouco, né? A gente quer mais dela aqui, porque é uma aula realmente. A gente quer que você deixe uma mensagem para esse profissional que já está há um tempo aí batalhando, porque a gente sabe que as batalhas são muitas em qualquer área, e que ele não desista. Deixe uma mensagem para que ele, assim como você, faça essa reflexão, possa ter oportunidades como você está vivendo hoje, uma vida mais leve. Qual seria aí a mensagem que você deixaria para esse profissional da saúde? Eu acho que hoje o médico precisa trabalhar a autovalidação. É a principal. Se eu não tenho confiança no que eu faço e no resultado que eu dou, nem a internet, nem minha secretária, nem meus pacientes terão. Eu acredito no que eu faço e foi acreditando no que eu faço que eu consegui ter coragem de abrir mão do que eu tinha do certo, né? O famoso certo pelo duvidoso. E essa coragem, ela veio de uma base muito forte de autovalidação, de autoconhecimento e de dor mesmo. Eu atendo colegas pré-burnout, estafados, que tem até um termo novo, né, com burn-on, né, que você tá ali na estafa, mas continua no automático, porque não se imagina vivendo sem aquilo, porque como é que eu vou fazer outra coisa, né? Ou se eu parar, é muito difícil aprender a fazer nada. O médico não sabe ficar contemplativo. E às vezes, colega, a gente trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. Então a gente precisa ter tempo
tempo é um bem muito mais precioso do que dinheiro hoje em dia. E a gente tem que reconhecer que não estamos mais no século passado, 2025 já. A medicina mudou, o paciente mudou, o mundo mudou. E a gente tem que mudar enquanto profissional de saúde. E não é uma mudança que, como muitos pensam, vai desvalorizar o seu trabalho. Porque o seu trabalho só vai ser desvalorizado se você deixar. Só vai ser desvalorizado se você se desvalorizar. Não fazendo isso, ninguém tem a capacidade de desvalorizar o seu trabalho. Então, hoje, a gente tem que trabalhar, nós como profissionais de saúde, tem que trabalhar autoconhecimento, autovalidação e a certeza de que você está fazendo o que você sabe, né? E essa verdade, o paciente olha no seu olho, o paciente sai da sua consulta sabendo. Ai, não, mas eu estou me sentindo uma fraude, né? Uhum. Já ouvi de alguns colegas. Sim. Estou me sentindo uma fraude. O seu paciente também vai lhe achar uma fraude. Tudo depende do que você sente, do que você tem certeza que vai dar. Então, eu acho que é isso. Se eu pudesse dizer uma coisa que o médico que está tentando hoje subnichar a sua especialidade, né? Ou entrar na comunicação, na rede social, que é uma coisa que você pode fazer do jeito que você quiser. Não precisa ser igual às outras pessoas. É você, a sua verdade, o que vende é a verdade. O que vende é o que você fala no consultório. Tá aqui Dani, que chega com um monte de roteiro para falar assim, não sei falar isso aí. Deixa eu falar aqui do jeito que eu falo pro meu paciente e é assim que dá certo. Ser você. Mas você só pode ser você se você tiver consciência de quem é você. Se você tiver certeza de quem é você. Se você gostar de você e se você tiver plena certeza de que o que você sabe e o que você faz vai ajudar o paciente. E aí não tem como voltar, não. Nossa, que episódio incrível, doutora. É uma pena a gente ter que parar por aqui. E eu tenho certeza que você se beneficiou, tá com vários insights. Deixa aqui nos comentários pra gente saber o que é que você vai levar pra você desse episódio. Foi imensamente prazeroso ter você conosco, Dani. doutora. Muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Eu fico até lisonjeada de ser, né, pauta de um podcast com essa abordagem, porque realmente, como foi uma coisa que foi acontecendo, é aquela história, né? Eu não me vejo ainda como um case de empreendedorismo na área de saúde. Eu realmente fui fazendo o que eu achava necessário para que eu continuasse me sentindo bem, continuasse entregando quem eu sou para todas as áreas da minha vida, seja pessoal, né, enfim. E eu tô vendo que sim, é assim que a gente vai se reconhecendo. Com certeza. E sim, eu tenho esse valor também. E é assim que a gente vai se dando o valor, e é assim que a gente vai se firmando em certos rótulos. E eu tô muito feliz de estar sendo firmada agora num rótulo novo. Que ótimo! E para você que esteve conosco até agora, muito obrigada. Pega o seu café e vamos fazer aí um brinde e até a próxima!